O ano era 2007, e cada vez mais vinha se crescendo séries como Friends e Dois Homens e Meio, que são sitcom. Pra você que não sabe o que é a abreviação de Situation Comedy, eu acho que é assim que fala em inglês, ou comédia de situação na tradução literal, onde passa a história de alguns personagens comuns que tem sua rotina de uma pessoa normal, só que misturando humor na sua situação. Seja ela em local de trabalho, como Brooklyn Nine-Nine, ou em família, como em 3 é Demais. Geralmente, elas são gravadas ao vivo, ou seja, aquela risada de fundo como em séries como Chaves é basicamente o pessoal realmente rindo com o acontecendo na frente deles. Só que isso não é uma regra. Entretanto, a CBS só havia séries como Dois Homens e Meio, CSI Miami e Grey's Anatomy, e a DC acabava de lançar a Superman Doomsday. Eu nunca assisti, mas deve ser bom. Fora outros lançamentos anteriores que a DC fez. Jogos como World of Warcraft sempre fez sucesso naquela época e até hoje continua um pouco, por mais que a população do jogo não seja igual antes. E a Warner Bros., que já havia feito produções como Smallville, havia percebido a necessidade de algo pensado para o público que gostava da cultura geek. E antes, quase não existia séries sobre ciência, exceto Doctor Who. Então imagina lançar uma sitcom no auge da cultura geek, misturando a vida profissional, nerd e amorosa de 3 caras. E nós temos The Big Bang Theory, com os criadores de Chuck Lorre, que também fez Dois Homens e Meio, e Bill Prad. Durante a série inteira, conhecemos a história de Sheldon, Leonard e mais 2 amigos, Howard e Raj, que são muito inteligentes para afinal, e são físico-teóricos, exceto o Howard. Resumindo, a série mostra a rotina e os desafios enfrentados na família, amizade e relacionamento, fora a carreira, entre outras coisas. Sheldon é visto como o cara que tem o QI maior que Einstein, arrogante, que sonha com um prêmio Nobel. Leonard é o melhor amigo de Sheldon, busca melhorar seu relacionamento com a namorada, que é a Penny. Howard é o cara que sempre dependia da mãe para fazer tudo e deixava sempre as mulheres constrangidas. E Raj é o cara mimado pelos pais e que não conseguia falar com mulheres. Stuart era o dono de baixa autoestima excluído de uma loja de quadrinho. Em geral, é uma série que mostra a vida de um jovem adulto na sociedade atual. Mas, por trás de cada personagem, fala bem mais só do que isso. Sheldon Cooper é o nosso personagem principal da série. Ele forma dupla com Leonard, que é o melhor amigo dele durante todas as temporadas. Ele é um físico teórico, mas o seu modo de ser é único, o que leva a maioria das pessoas a não gostarem dele, justamente porque ele é direto ou também, como a gente fala normalmente, chato, falando coisas sem pensar no sentimento do que as pessoas podem ter. E durante as temporadas, se você perceber, você pode começar a achar que ele tem um pouco de espectro autista, mas não é confirmado. Podemos perceber justamente pela sua dificuldade de interação pessoal, o que levaria a entender a sua dificuldade em saber quando ou não é sarcasmo também. Os comentários ofensivos que às vezes ele realiza sem intenção, a sua linguagem peculiar, ritual como sempre sentar de tal lado do sofá e comportamentos repetitivos e também não se comportar de maneira apropriada em algumas situações. Ele tem dificuldade de reconhecer e expressar emoções. Isso pode ser visto em alguns episódios onde raramente, em algumas cenas, ele abraça o Leonard e a Penny. Empatia cognitiva é algo que o Sheldon tem. Basicamente, empatia cognitiva é a capacidade de entender a perspectiva e os sentimentos de outras pessoas, sem necessariamente sentir as mesmas emoções. Sheldon é um personagem difícil de se conviver, porém, de acordo com o amadurecimento entre os anos, principalmente depois que ele conhece a Amy, ele consegue evoluir bem mais nesse termo. Muitas vezes ele não percebe quando alguém está realmente chateado ou ofendido com algo que ele disse. Ele precisa de previsão para se sentir segura. Se algo passar da rotina que ele programou, estudou e agendou, tudo pode dar errado segundo o modo de pensar dele. Por isso que ele estabelece rotina rígida para evitar aquela ansiedade do imprevisível. Sheldon frequentemente expressa o seu humor por meio das suas escolhas de roupa, especialmente suas camisetas. No começo, ele rejeita completamente a ideia de relacionamento amoroso. No entanto, com o tempo, ele desenvolve um vínculo genuíno com a Amy, e sua relação com ela é um marco no crescimento emocional dele, mesmo que ele ainda precisa de ajuda para entender algumas coisas emocionais. Por mais que o Sheldon pudesse ter um comportamento que parecia ser egoísta ao ponto de vista da pessoa que está assistindo a série, ele sempre gostou e amou das pessoas que estavam com ele, apenas não sabia expressar de forma correta
como as pessoas estão acostumadas. Leonard Hofstadter é o segundo personagem principal na série toda, que é o melhor amigo de Sheldon. Ele, para algumas pessoas, é o personagem favorito, visto que ele tem uma grande paciência com Sheldon. Algumas pessoas não aguentariam passar nem uma semana junto com ele. Mas quando Sheldon passa do limite, ele tem que tomar alguma atitude. E Leonard foi o personagem que eu mais prestei atenção quando fui escrever esse roteiro, porque é um tema que aborda um pouco de família e é meio complicado para algumas pessoas. Ele sempre se mostrou um cara que gostava de dar o seu melhor para receber uma aprovação das pessoas, mas na verdade ele gritava por aprovação e afeto. Ele tem problemas com sua mãe, que é uma neurocientista, além de psiquiatra. Logo, ela estudou ele desde o seu nascimento até a adolescência para fazer um livro e publicou sobre ele na todas as revistas, entre outras coisas. Algumas pessoas no momento da série até perguntam para ele se ele é o filho de tal psiquiatra, e ele tem que confirmar isso, porque ele é. Isso criou nele uma necessidade profunda de afeto e validação emocional, que ele busca em seus relacionamentos e amizade. Quando ele encontrou a Penny, sentiu também de fazer um pouco para ele receber a aprovação. Um pouco não, bastante. Porém, a Penny provou para ele que independente das coisas, ela sempre o admirava. A falta desse afeto materno o faz se emocionar com qualquer gesto mínimo de carinho, como um abraço ou elogio. Quando ele era criança, até criou um robô que dava abraço nele. Apesar de ser bem sucedido academicamente, ele luta contra a autoestima. Ele frequentemente sente que não é o bom o suficiente. Esse medo leva a citar relações desequilibradas e se colocar em segundo plano. Se você tirar todas as risadas de fundo, você percebe que a dor do Leonard era bastante, por causa da sua mãe. E chegou uma hora que ele deixou tudo sair, e foi quando ele perdoou sua mãe. Eu te perdoo. Que era de onde vinha todo esse problema interno emocional. Uma coisa que devemos lembrar é que o Leonard sempre gostou da mãe de Sheldon, justamente porque ela dava o carinho e atenção que ele queria ter da mãe dele. E podemos dizer que a mãe do Leonard gosta mais do Sheldon, visto porque ele é mais inteligente ou porque ele tem a personalidade quase igual a dela. O Stuart Bloom, durante a minha pesquisa para fazer o roteiro, foi um personagem que com certeza atendeu os requisitos de quem criou ele. Isso porque ele foi feito justamente para ser esquecido, e conseguiu cumprir isso. Quando eu fui olhar o elenco do The Big Bang Theory, eu vi todos os personagens, conheci todos eles, mas quando eu olhei no final da tela, eu vi um rosto que me pareceu estranho. Eu falei, poxa, quem é esse cara? Mas 10 segundos depois eu lembrei que é o Stuart. O Stuart não é um dos personagens principais, digamos assim, mas ele é essencial para a história. Isso porque durante a maioria das temporadas vemos o grupo se reunindo na loja de quadrinho, de quem ele é o dono. Um cara nerd e empreendedor. Isso com muitas aspas no empreendedor, porque ele sempre fica se rebaixando ao falar pra ninguém ter uma loja de quadrinho, algo que ele deveria se orgulhar. Afinal, não é qualquer pessoa que consegue abrir uma loja, principalmente de revista, e conseguir se manter. Porém, o personagem de Stuart é bem mais do que só um dono de loja. Ao longo da série inteira vemos traços de depressão nele. Ele não é confiante, também fica procurando por amor, não igual Howard, mas ele procura por um amor, não faz mal a ninguém, e tudo que ele queria era poder ser mais incluso no grupo. Mas vemos bastante cenas do pessoal excluindo ele e o rebaixando. Algumas das cenas que mais vemos o estilo deprimente dele é como o meu psiquiatra me culpou no bilhete, quando a esposa de Howard pergunta se ele tem algum remédio para ansiedade, já que ela vende, e ele mostra uma caixa cheia dele e pergunta se ela tem algum que não seja daqueles. E uma coisa que é bem clara na vida dele é que ele tem consciência dos seus problemas. E por mais que ele sempre estivesse triste, ainda assim continuava a seguir sua vida para tentar melhorar. Ele também falou uma frase que é muito triste e marcante para a série, que ele falou justamente pro Sheldon. Ele falou que considerava como família, mas ele não tinha nem mesmo certeza se ele considerava como amigo. Ele é extremamente gentil, respeitoso e sempre agia de modo carinhoso com as pessoas em seu redor. Mas algumas não conseguem ficar ao lado de pessoas negativas, principalmente quando essas críticas negativas são sobre si mesmo. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o pessoal não queria ficar tão perto dele. E é algo que a gente vê que é trabalhado ao longo da série, principalmente quando ele contrata a secretária, na verdade a assistente, o qual depois ele começa a ter uma relação amorosa com ela. Talvez é o personagem mais solitário da série, mas ele expressa os seus sentimentos de exclusão em tom de piada. Mas lá no fundo você percebe a tristeza que ele tinha por dentro, sempre se comparando com outras pessoas, seja de modo profissional ou seja de modo pessoal. Howard Wolowitz.
Howard é um personagem que devemos observar 3 coisas: baixa autoestima compensada por arrogância, dependência dos seus pais, no caso só a sua mãe, a busca desesperada por validação romântica, e ele, ao longo da série, é o melhor amigo de Raj. É o personagem no qual várias pessoas devem ter se identificado. Isso porque ele tem alguns pontos na quais eu citei que a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar. Talvez a dependência, desespero ou preguiça de querer melhorar. Ele melhorou durante as temporadas, principalmente depois que ele conheceu a Bernadette. Porém, antes de ele conhecer a Bernadette, Howard era um personagem que tinha um pouco da característica chata em sua pessoa. Ele repetidamente mostrou furioso e ressentido com seu pai por abandoná-lo e ter que morar com a sua mãe. Sempre dependia da sua mãe para fazer qualquer coisa, seja para fazer escolhas ou também sempre incluí-la nos seus planos. Algo que não dava mais para sustentar, principalmente depois que ele começou a namorar com a Bernadette. Antes víamos um personagem desesperado por atenção, principalmente de mulheres. Ele ficava fazendo cantadas sem graça, que deixava algumas delas até sem jeito, constrangida, desconfortável. Ele via o namoro como uma forma de provar que é desejável, maduro e vencedor. Algo que Howard não conseguia enxergar era que se ele cuidasse do seu jardim, as próprias borboletas iriam vir até ele. Também não podemos nos esquecer que Howard tinha também problemas por sua formação acadêmica, pois era o único que não tinha doutorado, e era engenheiro da equipe dos seus amigos, algo desprezível para o Sheldon, que sempre destratava sua profissão assim que tinha oportunidade. Ele, quando foi astronauta, porque tem a cena que mostra Howard ganhando a oportunidade de ir pro espaço, quando ele volta pra Terra, ele sempre fica se gabando, falando que foi ao espaço, e isso ficava muito chato ao longo da série. Mas Howard é um personagem que a gente tem muito a aprender, e ele conseguiu amadurecer ao longo das temporadas. Rajesh Kutrapali, o melhor amigo de Howard, era o Rajesh. Um cara que até a 6ª temporada não conseguia falar com nenhuma mulher, pelo motivo por qual eu não me lembro. Porém, ele só conseguia falar com elas sobre efeito de álcool ou se acreditasse que estava bêbado. Ele evitava todo tipo de interação direta com mulheres, o que mostrava que ele tinha um medo ou timidez extrema. Ele é bem sucedido na sua carreira, porém é o único da série que não conseguiu ter um final amoroso satisfatório. Ele é carente, solitário, conseguiu algumas namoradas, bastante inclusive, durante a série, mas nenhuma deu certo. E quando uma parecia que ia dar certo, que foi uma garota, inclusive do mesmo país que ele tava achando que ia dar certo, já ficava idealizando um romance, mas ela teve que cancelar o noivado para focar no profissional dela. Com certeza, ele é o mais emotivo do grupo, romântico, carinhoso e frequentemente sonha com esse amor de filmes. E o defeito dele era que ele sempre idealizava as parceiras, mas sempre se machucava a descobrir que não ia dar certo. Ele reclamava que se sentia solitário, o que levava ele a odiar a si mesmo e também ficar se reafirmando sobre o seu valor a maior parte do tempo. Ele era sustentado pelos seus pais por quase toda a série, mesmo tendo um bom salário e ainda conseguindo morar sozinho. Mas ele ainda usava a ajuda dos pais dele, e ainda por cima sempre reclamava com eles a maior parte do tempo. Ele só conseguiu se ter essa dependência, tirar essa dependência, quando os pais dele tomam a decisão de cortar a mesada. Esses 5 personagens têm muito a aprender com eles. O Sheldon, por exemplo, tinha dificuldade na maior parte do tempo com sarcasmo e empatia com as outras pessoas, mas ele foi trabalhando, principalmente depois que ele conheceu a Amy, ele melhorou bastante. O Leonard tinha problema com a mãe, ele ficava querendo afeto e atenção, mas porque ele não tinha recebido isso quando ele era criança, e ele só foi se libertar desse sentimento quando ele realmente perdoou a mãe dele. O Stuart tinha tendências e ele tinha uma vida triste, que ele considerava triste, mas ainda assim ele continuou a sua vida e buscou melhorar, e até encontrou o amor. O Howard era um personagem que no início queria muito ter uma namorada, provar que ele realmente podia conseguir algo para mostrar que ele tinha valor e tal, mas ele mostrava-se por dentro um cara que tinha medo de ficar sozinho e também tinha uma dependência aí com a sua mãe. Mas depois que ele conheceu Bernadette, ainda depois virou pai, ele melhorou isso. E o Rajesh, que não podemos deixar de falar, foi o único que mais sonhou com o amor, eu acho que mais sonhou do que todos durante a série, mas ele foi o único que ficou sozinho no final. Mas mesmo assim, pelo final da série, eu acho que o Rajesh
deve ter continuado a sua vida e procurando outra pessoa. Bom, rapaziada, mas por que isso daí tem que ter na série esses personagens? Basicamente porque as pessoas se identificam. Durante a pesquisa, eu tive que olhar cada personagem e analisar, principalmente pelo YouTube. E eu percebi várias pessoas que se identificavam com eles, dizendo que, por exemplo, o Stuart era excluído e a pessoa se sentia excluída e se identificava com o Stuart e ficava muito feliz quando ele teve um namoro. E também, essa série mostra que não é só sobre conteúdo nerd, sobre ciência, mas que tem muito mais a oferecer. Se você gostou do vídeo, eu te convido a comentar falando se você já assistiu essa série ou se conhece outra parecida. Deixa seu like, inscreva-se. Meu nome é Matheus e falou!